Vai convidando aí, pessoal. Convida aí. Convida pessoas, por favor. Hoje a live vai ser acima da média. Na unção. Vai ser inesquecível. Convida aí, gente. Amém, amém, amém. Shalom, gente. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Amém. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Deus é tremendo. E aí, gente, tudo bem? Convidem aí, cada um convida 10 pessoas, porque hoje eu prometo que vai ser uma daquelas lives que você nunca mais vai esquecer. Porque no final dessa live, um anjo diferente vai aí onde você está e vai te dar algo, dependendo do tamanho da tua fé. Então essa não é uma live de ensino, essa é uma live de transferência, de impartição de uma unção que você não conhece. E você vai conhecer hoje. Algo que Deus me deu nos últimos 20 anos, ou 25, mas Ele legitimou ano passado em Israel, quando eu estava no Muro das Lamentações. Eu vou ministrar sobre a sua vida hoje. Se você tiver com dificuldade para assistir a live, dá teu jeito, porque o que eu vou falar, gente, ninguém nunca falou, e talvez ninguém nunca vai falar. Quem me segue sabe que eu não faço demagogia. Quem me segue sabe que eu não brinco com a verdade. Então, prepara aí teu coração. Eu queria que vocês me ajudassem a chegar pelo menos aí mais umas 30 pessoas. É igual um pastor esperando o povo chegar para começar o culto, né? E essa live aqui vai confrontar muito você, porque religioso ou vai se converter hoje, ou o religioso vai se converter, ou ele vai odiar a minha vida para sempre. Esse é o dia. Ai, meu Deus. Vamos lá? Boa noite então, Ariel, Giovana. Que nome lindo, Ariel.
Foi o nome do nosso guia lá em Israel. Olha a confirmação. E aí? Significa leão de Deus. Você sabe que Ariel é um dos nomes da cidade de Jerusalém? Pegou aí, Ariel? Já ganhou um presente. Já ganhou um presente. Eu aprendi lá em Israel com o Ariel, que significa leão de Deus. É um dos nomes da cidade de Jerusalém. Hoje é dia de religioso me odiar ou se converter. Porque vai ser muito bonito o que eu vou ensinar aqui. Quem está pronto aí, gente? Escreve aí, eu quero. Escreve aí, eu quero. Você que está no YouTube também, bota aí no comentário, eu quero receber. Às vezes eu me sinto bobo, gente. Eu fico dando para vocês. O que eu ensino aqui, antigamente eu ia nas igrejas no Brasil todo para ensinar metade do que eu ensino numa live. Ainda ganhava oferta. Hoje eu só jogo aqui para vocês. Eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês. Vocês que me seguem, eu sou muito orgulhoso de vocês. Ontem um endemoniado entrou no meu YouTube lá. Todo mundo sempre aplaudiu, mas agora tem os endemoniados entrando. Um endemoniado religioso entrou lá e falou assim: se seus seguidores lessem a Bíblia, saberiam que tudo que você ensina é heresia. E eu fiquei pensando, um religioso do reteté, que pula num pé só e outra hora está adulterando. Está dizendo que vocês não leem a Bíblia, não sabem de nada. Vocês são um povo forte, um povo que já... Vocês que me acompanham todo dia, é porque vocês já romperam com a religiosidade. Por isso que vocês entendem a verdade. Aleluia. Então vamos lá? Já tem 50 pessoas, Pentecoste, né? 50. Olha aí que coisa linda. É agora. Tema da live, gente. Ativação dos olhos espirituais para enxergar Israel. Como ativar os olhos para a unção de Israel? Entenda uma coisa. Tem coisa que você vê olhando. Ok? Já comecei. Preste atenção. A palavra de hoje vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai mudar a tua vida. Sem exagero nenhum. Meu Deus, eu estou pegando fogo já, não consigo falar. Existem coisas que nós conseguimos ver olhando. Se eu estou olhando para o celular aqui, eu estou vendo o celular. Se eu olho para a caneta, eu estou vendo a caneta. Mas existem coisas que nós só conseguimos ver quando Deus abre nossos olhos espirituais. Quando Deus nos ativa para enxergar certas coisas. Então, só para você ter um entendimento como é. Eu fui pregar há muitos anos atrás em um congresso de batalha espiritual, aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, no Retiro. E eu comecei a falar dos anjos. Aí eu falei assim, tem anjo. Se travar é a internet. Continua aqui. Eu falei assim, tem anjo, tem arcanjo, tem querubim, tem serafim, tem os 4 seres viventes, né, são os querubins, e tem cavalo de fogo. Pronto, voltei. Tá tudo bem. E tem cavalo de fogo. E aí, um irmão me falou assim, apóstolo, foi pastor da igreja. Apóstolo, eu não era apóstolo não, pastor. Eu já sei que os arcanjos aparecem muito nas igrejas. Os querubins, de vez em quando as pessoas veem, serafim. Mas e o cavalo de fogo? Ninguém nunca fala que viu um cavalo de fogo. E eu disse assim, eu vou orar agora. E os cavalos de fogo vão visitar o quarto de algumas pessoas. E eu orei. Isso tem muitos anos. Talvez uns 17 anos. Eu orei. E depois que eu orei, fui dormir. No dia seguinte eu acordei e estava um alvoroço naquele retiro. O pastor falando em línguas, rolando, pegando fogo. O povo, toda a juventude. Eu falei, o que está acontecendo? E todos eles viram cavalos de fogo. O pastor disse que viu um cavalo de fogo do tamanho de um ônibus. Ele falou essa palavra. Eu vi um cavalo de fogo do tamanho de um ônibus. E aí a pergunta, por que eles não viam um cavalo de fogo antes e depois eles passaram a ver? Porque através da oração, Deus ativou os olhos espirituais dele para que eles pudessem ver aquilo que antes não era visível.
Tem coisas que muitas vezes Deus vai autorizar o profeta a lebandagassura manai. Ei, tem coisas que Deus muitas vezes vai autorizar o profeta a ativar. Quando um servo de Eliseu diz: mestre, nós estamos rodeados pelos inimigos que estão em todas as montanhas ao nosso redor. Eliseu pacientemente orou e disse: Senhor, abre os olhos desse jovem, desse menino, para que ele veja o que eu posso ver. E aquele rapaz agora diz: Senhor, mestre, o Senhor não vai acreditar no que eu estou vendo. Eu estou vendo centenas de anjos, carros e carruagens de fogo que vieram para nos proteger. Então, gente, Deus quer ativar a sua visão hoje para algo especial. Deus quer abrir teus olhos para algo especial. Escreve assim: eu creio. É importante que você interaja comigo hoje, porque hoje é uma ministração, hoje tem mover de anjo. Então você precisa interagir comigo o tempo todo. Bota aí: eu creio. Convida alguém, pelo amor de Deus. Tem gente que podia ser abençoado. Entende? Então, Deus quer abrir os seus olhos hoje para algo especial. E eu vou explicar isso aqui lentamente. Deus quer nos ensinar a enxergar Israel. Deus quer ensinar a você enxergar Israel. E eu te garanto, mais vale enxergar Israel do que enxergar um cavalo de fogo. Quando você enxerga Israel, Deus te dá toda a unção que está conectada a Israel. Porque você viu, e os seus olhos abrem um portal para que a unção de Israel e a unção de Jerusalém te alcance. Então, gente, a unção de Israel, a unção de Jerusalém não é apenas uma modinha. Tem igreja que faz festa de tabernáculos, festa das trombetas, faz a Páscoa judaica, mas eles não abriram os olhos. Eles estão vivendo uma cultura, uma modinha, uma religiosidade, mais uma religiosidade para fingir que não são religiosos. É aquele pessoal que bota na internet assim: Shabbat Shalom na sexta-feira e no sábado vai trabalhar. Shabbat Shalom na sexta-feira e no sábado fala palavrão, briga com a esposa, porque é uma modinha. O que eu estou falando aqui é de um poder sobrenatural que vai te envolver. E eu vou te falar, se você não quiser ser tomado por esse poder pro resto da tua vida, pode sair da live, que eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar triste. Porque hoje o que eu vou liberar aqui é só para quem merece. Meu Deus. Deus me deu um comando aqui já, eu vou escrever aqui no final. Vai falar no final. Meu Deus. Gente, eu vou falar uma coisa. Desculpa que eu estou falando bem devagar, porque quando eu estou na atmosfera eu preciso ser lento, para não errar. Deus me deu a última chave que eu precisava para que Ele possa liberar na tua vida essa unção que eu vou liberar, que eu vou falar aqui hoje. Então, quando eu falar a última chave, eu quero que você entenda. Eu não tinha ideia disso quando comecei a live. A última chave. Tá? Então, veja bem. Como é que começou a minha história com Jerusalém? Como é que começou a minha história com Israel? No ano de 2002, era 2002, né? 2001, eu era recém-casado, me casei no final de 2000. Recém-casado, magrinho. Eu não tinha barba, só tinha bocão assim, parecia um peixe, cheio de espinha na cara. Eu era gerente de uma clínica médica de radiologia em Copacabana. Uma clínica pequena. E eu era membro da Assembleia de Deus.
Eu me casei na Assembleia de Deus. Eu já fui assembleano, gente. Eu já fui assembleano por vários anos. Eu era aquele assembleano que falava que está tudo errado, só nós estamos certos. Hein? Eu falava que o batista era frio, que o presbiteriano era gelado. Para mim, só o pentecostal estava certo. Eu era um religioso de primeira linha. Daquele que falava, desses. Vazio de conhecimento. Eu era professor da escola dominical, mas era vazio de conhecimento. Eu usava terno, gravatinha, para pregar no subponto da Assembleia de Deus, porque na sede ninguém me dava oportunidade. Mas um dia, um pouco antes do 11 de setembro, que aqueles 2 aviões derrubaram as Torres Gêmeas no World Trade Center, um pouco antes, uns 3, 4 meses antes, na recepção da clínica, que eu era gerente, alguém que eu não sei quem, botava sempre umas revistinhas ali para quem sentava ali, para esperar um atendimento, ler a revistinha. Eu acho que era próprio algum paciente que deixava lá, todo mês deixava uma revistinha. E um dia, naquela época, no ano de 2001, antes do 11 de setembro, eu vi uma revista sentada ali, acomodada ali, e o nome da revista era Morachá. Só de ler aquela palavra, eu me arrepiei. E eu comecei a desfolhar aquela revista. Era uma revista judaica. E tinha estudos sobre Abraão, sobre Sara, falava sobre Israel, tinha notícias atualizadas, é uma revista. Mas quando eu fui olhando para aquela revista, algo dentro de mim foi sendo gerado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Quem é esse povo? Porque eu era aquele tipo de religioso antissemita, que eu dizia assim, judeu é do diabo, porque eles mataram Jesus. Hoje eu entendo que quem matou Jesus fui eu, com o meu pecado. Os judeus mataram Jesus. Eu era um ridículo, como muitos são. Talvez você seja um ridículo hoje, que veio aqui para se converter ou para me odiar. Tá tudo bem. Eu li aquela revista toda e eu fiquei esperando para ver se aparecia alguém para trazer outra. E no mês seguinte apareceu outra. E depois outra. E eu comecei a ler aquela revista falando, meu Deus, tem algo especial nessa revista. E eu comecei a entender que existia esse tal de judaísmo. E olha que aquela revista não era de judeus messiânicos, era de judeus tradicionais, ortodoxos. Mas algo estava sendo gerado no espírito daquele jovem assembleano. Eu fui ativado sem perceber. Todo mundo que de fato é apaixonado por Israel ou por Jerusalém é ativado. Ou é modinha, ou é ativado ou é modinha. Sabe por que uma pessoa tem coragem de comprar o meu mapa profético? Enquanto tem muito religioso falando besteira aí sobre o meu trabalho. Sabe por que uma pessoa tem coragem de comprar meu mapa profético? Porque foi ativado. Uma pessoa ativada entende as coisas de Israel, entende as coisas de Jerusalém. Então, o que você precisa nessa noite é que teus olhos sejam ativados para Israel. Eu morei num apartamento, isso agora há 10 anos atrás, eu morei num apartamento que embaixo do meu apartamento tinha um judeu. Era um judeu, um jovem judeu. Ele andava todo vestido de judeu. E um dia ele sabia que eu era pastor evangélico. O judeu, ele acha graça do pastor evangélico, né? Porque a gente fala muita besteira e acha que está falando a verdade, né? Ele achava graça, mas um dia eu estava batendo papo com ele, a mulher dele estava perto assim, e eu comecei a falar sobre as coisas que eu entendo de Israel. E ele olhou para ela, ele olhou para a esposa e falou assim, ele enxerga. Ele enxerga. Aquilo me marcou.
O nome dele era Pitágoras. Eu achei legal essa expressão, ele enxerga. Como se estivesse falando assim, opa, ele é evangélico, mas ele consegue entender, ele vê. Ele vê. Então, meu desejo, eu tenho uma oração especial, junto com o anjo que Deus me deu em Israel, ano passado. Eu vou fazer a oração no final. E o meu desejo é que você veja. Não estou falando de visão, nossa, abrir um portal, eu estou vendo Israel, não é disso que eu estou falando, não. Estou falando que você tenha uma ativação para que haja uma percepção do que a unção e o entendimento de Israel e das coisas de Jerusalém vão fazer na sua vida. Eu estou com uma caravana aberta para Israel em outubro, final de outubro. Muita gente que tem condição não vai, porque não enxerga. Ah, mas vai ser 18, 19 mil reais. Não enxerga. Não se preocupa que eu dou um jeito de voltar, tá bom? Está tendo uma oscilação na internet aqui. Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Tô aqui, não morri não. Não precisa escrever que travou não, que eu sei que travou, senão vocês vão ficar desesperados escrevendo aí. Eu já sei que está travando. Estão prestando atenção no que eu estou falando? Eu já sei que está travando. Então eu tenho uma mesa aqui que tem vários objetos caros de Israel, vários. E geralmente quando alguém vem aqui na minha sala, eu mando olhar para a minha mesa profética e eu falo assim, o que você está encontrando aqui de mais valioso? E eles dizem, o shofar. Eu não. A réplica do templo? Não. A Torá? Não. O leão? Não. A águia? Não. A menorá? Não. Ninguém consegue entender o que tem de mais valioso na minha sala. Gente, vai ficar travando, mas não tem problema. Eu vou até o fim. Eu tenho 2 internet em casa, mas está travando as 2 porque é guerra. Tem problema. Então eu pergunto, veja o que tem de valioso na minha mesa. Eles não conseguem ver. Aí eu falo, vou mostrar para vocês o que tem de mais valioso na minha mesa. Ué, mas é uma pedra? É uma pedra? Não é uma pedra. Essa é uma pedra que eu trouxe de Jerusalém. É um pedaço de Jerusalém que está na minha casa. Só quem tem a visão consegue entender o que isso significa. Você dá um beijinho aqui, ó, e fala, eu beijei Jerusalém. Você tem que atravessar o planeta, passar por cima da África para chegar em Israel. Então, imagina, uma coisa que antes só estava na Bíblia, agora está na minha mão. Jerusalém. Você enxerga? Você quer enxergar? Quando Deus abre seus olhos para Israel, para Jerusalém, algumas coisas começam a nascer dentro de você. Algumas coisas começam a nascer. Primeira coisa que nasce é o nome de Yeshua. O nome de Yeshua. Você começa com todo respeito. Com todo respeito. Você começa a ter dificuldade para entender o nome Jesus. Você até fala, eu falo Jesus, não tem problema nenhum. Mas você começa a falar Yeshua. Eu falo Jesus, mas meu coração grita Yeshua. Porque Yeshua significa salvação, salvador, libertador. É o nome dele. A primeira coisa que Deus vai alinhar em você, quando você tiver os olhos conectados em Jerusalém, em Israel, é o nome sobre todo nome. A primeira coisa que Deus vai te ensinar é, o nome é Yeshua. É uma evidência de que você está vendo. Alguém diz, mas é Yahushua, Yahushua. Não é nada disso. Yeshua. Ele salvará, significa Yeshua. Outra coisa que vai acontecendo na tua vida, quando seus olhos se abrem, você começa a gostar
de coisas de Israel. Você começa a acumular, você pega um talit, um kippah, você pega um talit. Olha só o que acontece quando uma pessoa tem os olhos abertos. Você começa a ter desejo. Gente, com todo respeito, eu não consigo entrar numa livraria evangélica mais. Eu fui lá em São Paulo, numa rua de livros evangélicos, a Conde de Sarzeira, se eu não me engano, me levaram lá. Eu entrei naquele coisa, óleo da unção, é um negócio cheiroso, mal cheiroso, colorido. Aí do outro lado da rua tinha uma loja judaica. Óleo da unção, azeite de mirra, original, bálsamo, nardo, aloés, cálamo. Aí eu falei, olha a diferença. As coisas de Israel são diferenciadas. Os meus livros ali são todos de Israel. A minha mente é uma mente hebraizada. Porque os olhos se abrem, você começa a querer ter isso. Não é modinha, você simplesmente olha para um talit e você fala, eu quero ter um. Você olha para um shofar, você fala, eu quero ter um. Hoje em dia ainda tem gente que olha para um shofar e pensa que é berrante. Ainda tem igreja que se você levar um shofar e fala assim, é um berrante? É um berrante de chama-boi? Não tem os olhos abertos, não tem. O coração em Israel faz você querer ornamentar a sua casa como se fosse Israel. Até a parede do meu quarto tem a cor de Israel. Porque em Jerusalém é obrigado tudo ser dessa cor. Todas as casas são dessa cor. Quando você tem os olhos abertos para Israel, você começa a celebrar as festas bíblicas e começa a se desapegar das festas pagãs. Você já não quer mais saber de carnaval, porque tem Purim. A vitória de Esther sobre Ramã, que também é uma festa fantasia, só não tem pecado e pornografia. Você não quer mais saber do coelho que bota ovo de chocolate, porque tem o cordeiro com ervas amargas, na festa bíblica. Você não quer mais saber de Natal, do Papai Noel que bota as crianças no colo, e da mesa de Asherá, a árvore maldita, porque você tem Hanukkah, a celebração da luz, a festa das luzes. E você começa a festejar as festas bíblicas, porque quem festeja as festas bíblicas sai do Cronos e Kairos, para de viver no tempo da mentira e entra no alinhamento do tempo de Deus. É gradativo, ninguém aprende da noite para o dia, por isso que tem que entrar debaixo de uma paternidade que entende, que tem os olhos abertos. Os meus discípulos, tem vários aqui assistindo a live, já entendem um monte de coisa. Nós já estamos preparando agora, mês final de março é Purim, depois é a Páscoa, nós celebramos tudo pela internet juntos. A gente está debaixo da minha cobertura. Então você precisa estar conectado a alguém que tenha visão. Ah, meu pastor não entende nada disso. Então ele entende de quê, gente? Ah, apóstolo, está falando mal do pastor? Não, estou falando mal da religião. O ideal é que você vá para a igreja para glorificar a Deus e adorar. Mas o seu treinamento, infelizmente, nem sempre vai vir da igreja. Infelizmente. Então quando você começa a ter a visão de Israel, você começa a entender que Deus tem o seu próprio calendário. Os meses bíblicos que começam na lua nova todo mês. E em cada lua nova você precisa dar uma primícia para o teu apóstolo. 1/3 do dízimo. Porque você ativa a unção do calendário de Deus na tua vida todo mês. Você vai entender que cada mês bíblico tem uma impartição, tem uma liberação de poder diferente. Por exemplo, nós estamos no mês de colheita, é Shevat, o mês das árvores. No calendário pagão também, porque Jano é um demônio de 2 cabeças, janeiro. Februz, fevereiro é febre. Março é Marte, guerra. Abril é Afrodite, mesma coisa. Só que no nosso calendário é unção, é poder. Quem tem os olhos abertos para as coisas de Israel, gradativamente, agora eu vou falar as coisas que vão acontecendo depois, porque é uma coisa depois de outra, você vai aprendendo.
Hoje você entende o nome de Yeshua. Ano que vem você começa a entender as festas bíblicas. Aí 2 anos depois você começa a entender o calendário bíblico. Eu estou nessa brincadeira aí, gente, desde 2001. Não queira. Um discípulo hoje me perguntou algumas coisas muito poderosas. Eu falei para ele assim: não dá para comer um boi num dia só. Tem tudo, é devagar, mas você tem que entrar nessa estrada. Se Deus abrir os seus olhos para Jerusalém, para Israel, isso vai acontecer na sua vida. Mas cedo ou mais tarde você vai ter que romper com o sábado e entrar no Shabat. Eu estou entrando no Shabat. Sexta-feira, acabou, não tem trabalho. Até o dia seguinte, 18 horas. Ah, mas como é que celebra o Shabat? Você precisa de um apóstolo para te ensinar. Ah, é guardar o sábado? É guardar o sábado. Ah, mas isso aí é do adventista? O dia do Senhor é domingo. Não, domingo é o dia de Horus, do Deus Sol, de Constantino. E ele enganou a igreja e falou: é o Senhor, o Sol é o Senhor. Nada mudou. Nada mudou. Entende? Quando você entra no entendimento, na visão de Israel, os seus olhos se abrem para Israel, você começa a entender que a Torá é importante na tua vida. As 613 leis escritas nos 5 primeiros livros da Bíblia precisam ser conhecidas. Ah, isso é só para a lei. Sabe, você já percebeu que o evangélico diz assim: nós estamos na graça, isso é só para a lei. Aí o evangélico vive uma vida nojenta de pecado, de baixaria, de fofoca, de masturbação, de prostituição, de adultério, de obesidade, o corpo todo descontrolado, pobreza, miséria financeira, e está querendo dizer que o judeu está errado. Está vendo a irmã aqui, ó? Está lá atrás. Seus olhos têm que abrir, ó. Por que os cultos são domingo? Eu acabei de falar. Tem que pedir hoje, Senhor, abre meus olhos para eu ouvir e entender. Porque se eu estou ouvindo e não estou entendendo, é porque eu estou ensurdecida. Mas eu vou repetir por amor: os cultos não são domingos, porque Constantino adorava ao Deus Sol no ano 300. Então ele enganou os cristãos, cristão ignorante naquela época, dizendo que o dia do Senhor era domingo. E aí isso se estabeleceu até o dia de hoje, né? É só isso. Só isso. Domingo em inglês é Sunday, o dia do sol. Sunday, o dia do Deus Sol. Ah, não, porque é dia de praia, tem sol. Não, porque depois é Monday, segunda, dia da lua. E depois é um monte de demônios. Saturday, o dia de Saturno, sábado. Eles deram para Saturno sábado, Shabat. Entende, gente? Então, quando seus olhos são ativados profeticamente para a unção de Israel, você começa a entender e viver coisas que antes para você era loucura, era heresia. Por exemplo, um alinhamento na sua alimentação. Eu terminei um jejum de 21 dias anteontem, comecei um de 40 hoje, comecei um de 40 ontem, e estou feliz da vida, porque quando você tem uma visão, o teu corpo é modificado. Eu perdi 6 quilos em 21 dias, e eu decidi agora, tirei o porco da minha vida, tirei os derivados de porco da minha vida, porque a Bíblia fala sobre isso. Ah, mas é o Antigo Testamento? Ué, mas o Antigo Testamento também diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você canta, você adora eu falar isso. Salmo 91 também, Antigo Novo Testamento. Dízimo no Antigo Testamento, né? As pessoas só querem a parte que interessa, o resto é do diabo. Ficam dizendo que a Bíblia é do diabo. Então você vai alinhando sua alimentação. Hoje, isso ativou recentemente. Você vê como é que as coisas vão ativando com o passar do tempo. Do nada, Deus colocou em mim eu sempre gostei de um torresminho, gente, de um bacon, tá louco? Mas agora eu olho pro porco e fico incomodado. Entende? Olha só, já ouvi que os judeus são maçons.
Essa coisa mais ridícula que alguém pode falar. Maçom surgiu há pouco tempo atrás, talvez 3, 4 séculos atrás. Judeu existe há mais de 3.000 anos. Como é que judeu é maçom, gente? Abraão era maçom. Jesus era judeu, gente. Ele era chamado rei dos judeus. Jesus não era gentio, não, nem judeu desviado. E a pregação de Jesus era para os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ele veio para os seus, então ele era um deles. Quando você tem um entendimento ativado para Israel, você começa a entender que cada letra do hebraico é uma unção. Hoje eu passei o dia todo reescrevendo meu livro sobre o alfabeto hebraico. E quem faz um mapa profético comigo, eu digo todas as letras hebraicas do seu nome e a unção que cada uma carrega. Um texto desse tamanho para cada letra. O hebraico é uma unção. A língua hebraica é uma unção. Cada letra hebraica é uma unção. Deus botou um A mais em Abraão porque ele estava dando uma unção maior para ele ser paternidade, pai de multidões. Entende? Deus mudou o Saulo para Paulo, porque Saulo é ser de serpente, samerra, mas o P é pei, palavra assertiva. Entende? Então são coisas que acontecem. Quem entende, tem a mente para Israel, entende o que é um resgate de uma primogenitura. Eu fiz esses dias uma live ensinando o resgate de primogenitura. Algumas pessoas me chamaram: apóstolo, eu quero fazer urgentemente. Uma pessoa que faz isso já está ativada. Não tem como não estar ativada. Então, gente, quando Deus abre os seus olhos para Israel, Israel começa a fazer assim com você, ó. Te puxar. Você começa a ser puxado espiritualmente para Israel. Oi, Gisele, vou te ver. Olha que nome lindo, Gisele Oliveira Dias. São dias de oliva, são dias de azeite. Meu Deus. Oh, yes. Então, Israel vai te puxando, não tem como fugir. Você começa cada vez mais a se envolver com essas coisas e se afastar das coisas esquisitas da religiosidade evangélica. Israel vai te puxando de maneira espiritual. Israel vai te puxando de maneira emocional, mas também vai te puxando de maneira física. E o tamanho da entrega que você dá do teu coração e da tua mente para Israel faz você, quando menos esperar, estar pisando na Terra Santa. Eu me entreguei tanto para Jerusalém que Deus me deu uma passagem para eu ir para Israel. E Deus falou: você vai todo ano. Já estou comprando outra. Todo ano. Porque meu coração é israelita. Meu coração entende aquele lugar e aquele povo que Deus ama, o filho mais velho. Diga assim, escreve aí: eu quero ser puxado por Jerusalém. Bota isso. Eu sei que demora a digitar, mas escreve aí: eu quero ser puxado por Jerusalém. Eu já vou terminar. Falta 15 minutos. Eu botei lá no meu stories: 4 parcelas de 5 mil você dá em Israel. Pode parcelar em mais vezes? Claro que pode, mas só você entender, é papum. Trabalha muito, faz 5 mil, paga. Trabalha de novo, 5 mil, paga. 4 vezes você está em Jerusalém. Eu quero ser puxado por Jerusalém. Isso aí. Isso aí. Mais um Oliveira aí, Gisele. Ó, apóstolo Elinaldo Oliveira. Tem uma unção de azeite sendo derramada aqui, azeite de oliva. Ok, então vamos lá. Quando nós falamos sobre esse tipo de assunto, essa palavra que eu estou dando aqui eu nunca dei. Nunca dei. Quando nós falamos desse tipo de assunto, 4 tipos de pessoas vão aparecer. Eu quero saber qual tipo você é. 4 tipos de pessoas aparecem quando nós falamos desse assunto aqui.
Primeiro tipo de pessoa, os religiosos antissemitas, que acreditam que os judeus mataram Jesus. É o que eu era. Aleluia. Esse negócio de judaísmo, não. Aleluia. Judeus mataram Jesus, o meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Judeus mataram o Salvador. Glória a Deus, aleluia. Eu era desse primeiro tipo, o antissemita. Antissemita significa anti-judeu. Os antissemitas que entendem que eles são imunes da culpa de terem matado Jesus. Isso aí, André. Você já enxerga. Esse primeiro tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoa, os que simpatizam com essa visão que eu estou falando aqui, mas não veem, só simpatizam. Apóstolo, glória a Deus. Isso aí, olha que live linda. Aleluia. Olha, tem que compartilhar essa live aqui para a minha igreja assistir. Muito bom. Bênção. Isso que eu estou falando. Simpatiza, mas não enxerga. É um fanfarrão. Na tua cabeça você acha que está enxergando, mas você só está vendo. É um fanfarrão. Josafá, que honra você aqui na minha live, Josafá. Preciso fazer uma live contigo. Então, os olhos quando se abrem, Josafá tem muito entendimento, gente. Vocês já viram ele no Rios aí? Ele toma o Rios. É ele que fala assim: vou lhe responder com muita sabedoria. Negão é de Deus. Seja bem-vindo, irmão. Então, o primeiro tipo de pessoa que vai olhar para esse tipo de palavra e vai se manifestar é o religioso antissemita que entende que os judeus mataram Jesus, mas ele não. Segundo tipo de pessoa que olha para essa palavra são os que simpatizam, né? Veem, mas não enxergam. Eles dizem: que palavra boa, benção. Outro dia eu fiz uma live com um pastor assim. Fale mais sobre essa visão que o Senhor deu. Aí eu fui falando, mas eu sabia que ele não estava tomando posse de nada. Ele só queria fazer ali um lobby com o público dele. Terceiro tipo de pessoa são aqueles que comem pelas beiradas. Não são aqueles que simpatizam. Eles não simpatizam, eles só sabem que dá grana. Falar de Israel para a igreja dá grana. Aí botam a roupa, ele faz assim, ó. Faz assim: meus irmãos, Deus está falando nesse lugar. O Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Coloca aqui 5.000 no altar do Senhor. Nós temos o templo de Deus. Nós construímos um novo templo de Jerusalém. É isso que acontece, gente. Tem um monte aí, não tem? Que só usa a palavra de Jerusalém, de Israel, para fazer dinheiro, mas não tem coração no negócio. Quando você fala de Israel, claro que as coisas se movem. Dinheiro e Israel estão conectados. O problema é que a pessoa quer só o dinheiro, não quer Israel. Entende? E o quarto tipo de pessoa, os que foram ativados para enxergar. E eles estão gradativamente sendo transformados. Olha só a minha barba. Isso é que vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estava lá em Israel, em Jerusalém, no Muro das Lamentações, os judeus falavam para mim assim: Jewish, você é judeu? Eles viam em mim um judeu. Eu vou te explicar o que acontece. Quanto mais você se aproxima de Israel, o seu espírito vai transformando o teu corpo. E você vai ficando com a aparência de Israel. Você vai ficando com a saúde de Israel. Você vai ficando com a prosperidade de Israel. E essa ativação que eu estou falando aqui desde o início da live, essa ativação da visão para você entender isso,
Não é uma coisa que você conquista sozinho, é necessário que Deus faça na tua vida. Essa ativação, ela vai separar os religiosos daqueles que estão dentro da cultura do reino. Entende? Eu vou orar por você. Mas antes de eu orar, tem algumas chaves aqui. Lembra que no começo da live eu escrevi algo aqui que Deus me deu uma chave? Eu falei, é a última chave. Mas eu vou dizer primeiro. Mas ela é a última chave. E o Espírito Santo, a quem eu sirvo, é testemunha de que isso que eu vou te falar agora não estava no plano. O Espírito Santo mandou eu falar. Uma das chaves para você ter a visão de Israel aberta é você semear. Semear em nome de Israel. Porque Deus falou para Abraão, que é o pai de tudo isso, pai das nações, o pai de Israel. Deus falou para Abraão assim: Abraão, aqueles que abençoarem você, que é Israel, você representa Israel, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, quando você transfere uma unção financeira em nome de Israel, você é abençoado. Então, eu vou fazer o seguinte, um ato de fé aqui. E mais uma vez que eu sou muito cuidadoso com o que eu falo. O Espírito Santo, que é meu Senhor, ele é testemunho do que eu estou falando, sabe que nada do que eu vou falar aqui agora foi planejado. Eu vou para Israel em outubro. Não tenho ideia de como vou pagar, mas eu vou. Isso é fato. E você vai ter a chance de semear na minha vida hoje. Eu vou pegar essa semente, eu vou guardar e eu vou usar lá em Israel. Por quê? Porque o teu dinheiro vai ser gasto em Israel. Você vai estar abençoando Israel. Você vai estar semeando na terra de Israel. E Deus vai abençoar a tua vida. Agora eu vou sair desse assunto para eu poder continuar aqui ministrando. Só vou dizer uma coisa. Se você quiser semear, o meu WhatsApp está no link da descrição aqui, ou aqui embaixo no YouTube, ou no direct você pode falar comigo também. Deixa o teu WhatsApp escrito lá que eu faço contato também com DDD. Mas o meu coração não está nisso. Isso é só um ensino. O profeta Eliseu orou e ele falou: Senhor, abre os olhos do meu discípulo. Deixa ele ver o que eu vejo. Eu quero fazer essa oração por você, para que Deus abra seus olhos, para que você veja. Para que você veja. O meu desejo do fundo do coração é que você veja o que eu vejo. Eu quero ver anjo. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de você ter uma visão para entender o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que Jerusalém é a nossa mãe. Meu Deus. Jerusalém que desce do alto é a nossa mãe. Ela nos amamenta, gente. Israel. Eu vou orar por você. Só que eu vou te contar algo. Durante muitos anos, Deus me falou que quando eu chegasse pela primeira vez no Muro das Lamentações lá em Israel, eu ia ver um anjo vestido de judeu. E ele ia falar comigo. Eu fui em junho do ano passado. E eu fiquei um bom tempo ali no muro esperando esse anjo, e esse anjo não apareceu. Quando eu cheguei no hotel, esse anjo apareceu. Eu pensei que ele ia ser um anjo materializado, mas era um anjo que só dava para ver com a visão espiritual. E Deus me falou: esse anjo, ele vai te acompanhar para ativar pessoas na visão de Israel. Eu guardei essa palavra esse tempo todo para falar para vocês. Esse anjo, ele se veste como um judeu. Ele usa o talit. O meu é marrom porque é talit de profeta. O dele é azul. Ele usa um talit. Ele usa o kippah. E você quer saber o que esse anjo faz? Quando ele vê um coração que cumpre os princípios e pede: Senhor, abre meus olhos para Jerusalém, esse anjo vai até você. Ele coloca sobre você um talit espiritual igual a esse, e um kippah sobre a tua cabeça. E ele
judaiza o teu espírito. Você não deixa de ser cristão, mas você passa a entender como a unção de Abraão, Isaac e Jacó está conectada com os filhos de Jesus através de Cristo. Então eu vou orar agora, eu quero que você creia de verdade. Se você está sentindo unção, eu quero que você creia de verdade que esse anjo vai aí, vai colocar essa roupa espiritual e ela nunca mais vai sair da tua vida. Nunca mais. E as coisas vão começar a ser transformadas. A sua mente vai começar a ser transformada. Vocês vão ter visão de letras hebraicas. Vocês vão acordar, vão desenhar o que viram e você vai descobrir que é uma letra hebraica. E você vai estudar o que significa essa letra. Você vai ter um entendimento do que Deus está te falando, do que Deus vai te falar através das letras. As mesmas letras que estavam escritas nos 10 mandamentos, que Deus escreveu para um povo analfabeto. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Yeshua, eu te louvo pela unção que eu estou sentindo aqui. Eu sei que alguns endemoniados podem ter assistido essa live. E eu amarro agora, em nome de Jesus, qualquer movimento deles. Qualquer movimento. E agora eu solto agora o anjo do Kippá e do Talit, o anjo judeu. Esse anjo que nem português fala. E que ele voe em alta velocidade a cada pessoa que está pedindo: Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver. Visite um por um, colocando sobre eles uma roupa, uma estola, uma roupagem judaica, para que eles possam conectar a unção e o conhecimento judaico de Israel, as promessas de Abraão, Isaac e Jacó, as festas, o calendário, os Shabat, a alimentação, todas as coisas, Pai, a Torá, conectar ao cristianismo, Pai, removendo assim toda loucura criada pela religiosidade cristã evangélica e nos aproximando definitivamente do reino de Deus. Senhor, se qualquer coisa que eu falei aqui não for do reino de Deus, pode tirar da nossa mente, mas se for, que se cumpra com intensidade na nossa vida. Nós te louvamos por essa live, te agradecemos, no nome de Yeshua, amém. Ai, meu Deus, estou emocionado. Poucas são as vezes que eu me emociono fazendo uma live. Glória a Deus. Deus vai dar tantos sinais para vocês, gente. Eu queria pedir uma coisa. Eu quero que você, só para fechar com chave de ouro, pega esse aviãozinho aqui, compartilha essa live agora para 10 pessoas. Porque a live vai acabar, mas vai ficar lá para eles a minha cara. Lá, quem é esse barbudo feio aí? Deixa eu ver, eles vão assistir a live. Vão ser abençoados. Amém. Compartilha aí, que eu já vou encerrar. Sua vida mudou? Diz que não mudou. Diz que essa palavra não vai mudar a tua vida. Fala aí. Fala que eu sou mentiroso aí. Muito forte, né, gente? Eu gosto de dar filé mignon para vocês. Olha como é que tá meu olho, ó. E quem sabe você vai ir para Israel comigo esse ano. Só me procurar e falar: quero comprar passagem. Te boto em contato com a agência, você faz seu pagamento. Tem muita gente que tem dinheiro, gente, apertadinho, mas tem. Ficar gastando dinheiro com bobeira aqui no Brasil. Então, gente, só para finalizar, então, quem quiser semear sobre essa palavra, se você quer que uma palavra de Israel se ative na tua vida, você precisa de fato semear. O meu WhatsApp está aí em algum lugar, só procurar. Meu direct também está.
Se você não achar é porque você não quer ofertar também, não tem problema, tá tudo bem. Porque tá aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.